muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje a gente vai começar o nosso curso de Botânica. Vamos falar sobre o reino vegetal. Essa primeira aula, ela é introdutória e traz alguns conceitos que são importantes para a gente conseguir seguir daqui para frente. Então fica ligado, que é depois da vinheta. Muito bem, o reino vegetal, então, ele é composto de seres vivos que são eucariontes, ou seja, tem o núcleo definido e delimitado por uma membrana, que é a carioteca, e são pluri ou multicelulares. Esses indivíduos, eles apresentam tecidos verdadeiros, e isso significa que eles têm células altamente especializadas e podem formar órgãos. Além do mais, o embrião dos vegetais é sempre protegido e eles reservam energia na forma de amido. Aliás, o que diferencia uma das diferenças que fez com que os fungos fossem separados dos vegetais é justamente a sua substância de reserva. Enquanto os fungos reservam glicogênio, os vegetais eles reservam amido. Além disso, são organismos que habitam uma grande diversidade de ambientes, claro, com algumas exceções, em temperaturas muito frias ou locais muito altos, já é um pouco mais difícil achar um vegetal. Mas, no geral, eles conseguem se espalhar muito bem pelos ambientes. O ciclo de vida é diplobionte. O que significa isso? Que eles têm duas gerações, eles alternam entre duas gerações. Por isso ele também é chamado de alternância de gerações ou metagênese. E quais são essas gerações? É o que a gente chama de adulto diploide e adulto haploide. O adulto diploide é o esporófito. E esse cara vai produzir esporos por meiose, porque esporos são haploides. Já os gametófitos, eles vão produzir gametas. Como o gametófito é haploide, ele produz gameta que também é haploide por mitose. Detalhe, o esporângio e o gametângio são pluricelulares aqui nos vegetais. São organismos constituídos por célula vegetal, que é aquela célula que não tem centríolo, mas ela vai ter parede celular, vacúolo e cloroplasto. Eles têm um tecido meristemático, que é um tecido muito importante, que funciona aí como as células-tronco, e eles vão ser responsáveis pelo crescimento desse vegetal constante, seja em largura, né, e seja em altura. Eles ainda apresentam um revestimento de cutícula serosa. É um lipídio, é uma cera que impermeabiliza esses vegetais. Nós vamos falar bastante disso ao longo das aulas, mas os vegetais, eles são descendentes das algas, que são organismos aquáticos, e a saída do ambiente aquático para o terrestre trouxe algumas evidências, trouxe algumas características que beneficiam os seres vivos de conquistar esse ambiente terrestre, e uma delas é evitar a desidratação. Então, a cutícula serosa impermeabiliza e evita a desidratação excessiva. E por fim, e não menos importante, são organismos autótrofos fotossintetizantes. E a fotossíntese é um evento extremamente importante que contribui também com a atmosfera, né, fornecendo aí oxigênio, e também com a produtividade dos ecossistemas. Então, é o processo de fotossíntese o responsável por produzir a biomassa, que é a energia, o subsídio que vai sustentar os ecossistemas. Muito bem, eu coloquei aqui para você, então, uma filogenia que mostra os 4 grupos vegetais na ordem correta de evolução e algumas características que são importantes para a gente entender o processo evolutivo, e a gente vai falar sobre quase todas elas ao longo das nossas aulas. Vamos ter um panorama geral, então. Muito bem, então a partir das algas verdes, os organismos passaram a ter tecidos verdadeiros. As algas não têm tecido verdadeiro ainda. Isso começou a acontecer aqui. Esse tecido verdadeiro, como a gente falou anteriormente, dá às células uma grande especialidade e elas são capazes, então, de formar órgãos. Acontece que a capacidade de formar órgãos, ela só apareceu nesse momento depois do surgimento das briófitas. Ou seja, as briófitas são vegetais que ainda, apesar de terem tecido especializado, ainda não formam órgãos. Elas são chamadas de talófitas. E vamos falar dos nomes então. Talo é referente a talo, que é a organização do corpo desses seres vivos, desses vegetais. Toda vez que tiver a terminação fitas ou fito, está referente à planta. Então, são plantas cujo organismo é organizado na forma de talo, ou seja, eles não formam órgãos. Então, ao invés de ter raiz, caule e folha, eles vão ter rizoide, cauloide e filoide.
A partir das briófitas, né, passando aí as briófitas, as plantas passam a desenvolver órgãos e a isso a gente dá o nome de cormófitas. O prefixo cormo está relacionado a corpo, então eles têm uma organização do corpo, eles formam órgãos, como raiz, caule, folha e mais para frente, frutos, flores, ok? Muito bem. Além de tecidos verdadeiros, as plantas passam a desenvolver o processo de fecundação interna. E o processo de fecundação interna foi muito importante. Em primeiro lugar, porque ele reduz a necessidade de produzir muitos gametas. O vegetal economiza energia. Além disso, aumenta a chance de fecundação. A fecundação externa tem os gametas espalhados no ambiente. A fecundação interna ela é um pouco mais certeira, mais garantido aí que vai acontecer a fecundação. Passando então as briófitas, além de desenvolver órgãos, as plantas elas passam a ser traqueófitas. E o que significa isso? Tráqueo está relacionado à traqueia, que é referente aos vasos condutores. Então, os vegetais, a partir de briófitas, eles passam a ter vasos condutores que são tecidos especializados na condução da seiva. A seiva bruta, que é a água com minerais que ela absorve do ambiente, e a seiva elaborada, que é resultante da fotossíntese. O fato de ter vasos condutores faz com que essas plantas sejam vasculares. Como as briófitas não têm, elas são consideradas atraqueófitas ou avasculares. E os vasos condutores foram muito importantes porque ele trouxe maior eficiência no transporte de seiva e permitiu que as plantas tivessem um maior porte, porque as briófitas, elas fazem o transporte de seiva por difusão, o que faz o tamanho delas ser bastante limitado. Bom, a partir de pteridófitas, então, as plantas passam a ser fanerógamas. E o que significa isso? Fanero significa aparente e o sufixo gamas está relacionado a gameta. Ou seja, eles têm o gameta aparente. E o que isso quer dizer? Que eles têm a estrutura reprodutora, que é a produtora de gametas, aparente. Eles têm uma estrutura visível, que é a estrutura reprodutora. No caso das gimnospermas, é o estróbilo. E no caso das angiospermas, é a flor. O fato delas terem flor faz com que elas sejam classificadas como antófitas, onde antos significa flor. E as flores são muito importantes porque elas atraem os agentes polinizadores, porque elas são cheirosas, porque elas são coloridas. Muito bem. Além disso, as plantas passam a ser sifonógamas, onde sífon está relacionado a sifão, e isso faz referência ao tubo polínico. Muito bem, vamos entender isso. A partir então de gimnospermas, tanto elas quanto as angiospermas, elas passam a desenvolver o grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito, é onde vai acontecer a produção do gameta masculino. Quando esse gameta masculino, ou quando o grão de pólen ele atinge uma estrutura reprodutora feminina, ele começa a desenvolver a partir dele um túnel, um ducto, que vai alcançar o gameta feminino. E aí, por esse túnel, o gameta masculino que está lá dentro do grão de pólen consegue chegar ao gameta feminino. Então, o tubo polínico, a presença do tubo polínico, ela é muito importante aqui nas angiospermas e nas gimnospermas, porque ela trouxe uma independência da água para o processo de reprodução. Antes disso, os gametas precisam ser flagelados e a fecundação só acontece na presença de água. Então, os seres vivos, né, os vegetais, passando a ser cada vez mais adaptados ao ambiente terrestre, vão deixando para trás essa dependência da água. E além disso, elas passam a ser espermáfitas. Esperma está relacionado à semente e justamente as gimnospermas e as angiospermas produzem sementes. Lembrando que a semente, além de proteger e de nutrir o embrião, ela também é responsável pela dispersão desse embrião para que ele possa germinar em outros locais, dispersando a espécie. Muito bem. As angiospermas, apesar, né, ou além de terem flor, elas também desenvolvem os frutos. E os frutos, eles revestem a semente e são fundamentalmente importantes para a dispersão dessas espécies, porque os frutos atraem animais que vão lá para comer esses frutos. As sementes, elas têm uma casca protetora resistente e faz com que essa semente saia intacta nas fezes desses animais. Como eles migram, eles andam e acabam defecando em outros locais, eles também acabam espalhando essa espécie.
Bom, então aqui a gente tem um panorama geral de como aconteceu a evolução desses vegetais, cada vez menos dependentes da água e com estruturas mais complexas, fazendo com que os grupos vegetais superiores sejam mais complexos e tenham uma diversidade maior de representantes. Nas próximas aulas, então, a gente vai falar sobre todos os grupos vegetais e eu espero você aqui. Então, um beijo e até a próxima. E ó, não esquece, curte, compartilha, printa essa aula e me marca lá no Instagram. Então é isso. Um beijo!